Está preparando. Gente, que tremedeira. Grava. Ele vai ficar gravado no YouTube direto. Ah, tá, então coloquei. Está preparando. Estamos lá. Silvia, eu não estou conseguindo ver como que eu mudo esse fundo aqui. Grava. Agora. Ele vai ficar gravado no YouTube direto. Ah, tá, então coloquei. Está preparando. Estamos lá. Silvia, eu não estou conseguindo ver como que eu mudo esse fundo aqui. Grava. Agora. Ele vai ficar gravado no YouTube direto. Eu cuido, Silvia. Gente, tá ótimo. Sil, você precisa Eu colocar vou- o seu YouTube no mudo, porque senão vai ficar ecoando o que a gente está falando. Eu cuido, Silvia. Tá bom, só um minutinho. Gente, tá ótimo. Sil, você precisa Eu colocar. vou... Oi, Leila. Tina, tá funcionando agora? Sim. Agora parou de dar dar eco. Então, Eu ainda não consegui entrar, mas está Deixa funcionando eu porque a ver gente qual é estava o ouvindo tamanho eco. da rapaz mandou. Tá Foi ótimo. depois agora, né? Então, agora eu vou pedir primeiro, antes da gente começar, que todos vocês coloquem no silencioso. Eu estou colocando no mudo, cada um de vocês, para não reverberar aqui. Já estamos ao vivo, na verdade, já estamos ao vivo há um tempo, então começamos com a casa na bagunça e agora a gente começa a organizar. E a gente organiza com as minhas boas-vindas e dando boa noite para cada um de vocês, para cada um dos nossos autores e autoras e para cada uma das pessoas que estiver aqui nos apoiando, assistindo ao vivo no YouTube, dizendo que, além de ser o primeiro livro que a ABAB lança, é a primeira coletânea da ABAB, é também a primeira vez que a ABAB faz uma transmissão ao vivo no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia Beatriz, eu faço parte da diretoria da ABAB, e é com uma alegria imensa e com tremor nas pernas e as mãos geladas que eu compartilho com vocês, que eu trago para vocês esse momento do lançamento virtual do nosso livro. Esse lançamento, ele é virtual por alguns motivos. O primeiro deles é porque hoje nós temos essa ferramenta, essa possibilidade de abraçar outros espaços, outros lugares simultaneamente, e também pelo fato de que nós temos escritores e escritoras que estão em diferentes lugares do Brasil. E isso faz com que o nosso livro seja tão rico. Para além do Brasil, nós temos também as pessoas que estão em Portugal, temos também quem está na Europa, na Inglaterra. Portugal é na Europa, eu sei, mas a gente vai atrapalhando aqui. Portugal, Inglaterra e Espanha estão representados aqui também nesse momento. É claro que todos nós gostaríamos de estar juntos, poder dar as mãos, poder nos abraçar, mas a ferramenta do virtual também tem essa possibilidade de trazer calor, de trazer compartilhamento, e o mais importante nesse momento é transmitir para vocês que estão aqui a emoção que foi participar dessa coletânea. Antes de eu ler um trechinho da nossa apresentação, eu quero fazer alguns agradecimentos. Os agradecimentos, sem dúvida nenhuma, num primeiro momento, são para os nossos autores, mas cada um deles vai falar por si aqui. Mas eu quero agradecer a comissão organizadora, que foi composta pela Berenice von Huckert, pela Olivia Gonzalez, pela Regina Rapace. Essas pessoas ajudaram muito na construção, no gerenciamento, no desenho desse fio, desse roteiro que tem o nosso livro. Então, a vocês três, eu quero agradecer demais a parceria, a prontidão, a paciência, que eu sempre agradeço, por construírem esse material com a gente. Também a gente não poderia deixar de lado de agradecer a Silvia Angerami,
que é a nossa editora, que é a pessoa responsável pela Reality Books, e que fez esse trabalho de editoração, de revisão, e que está com a gente aqui hoje. Esses são os agradecimentos, e agora eu quero trazer um pouquinho do tom, da emoção, do que permeia o nosso livro, e que é a página inicial da nossa apresentação. Toda biografia humana, embora comece com o nascimento, tem um tempo e contexto de concepção em que o encontro de dois gera um terceiro. Com um livro como este, não é diferente. A ABAB, Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, serviu de ventre, mas a concepção desta publicação deve-se a vários encontros. O parto também precisou de muitas mentes e mãos. Antes de tê-lo aqui finalizado, houve uma conjuntura que provocou a ideia desta obra, que foi gestada por esse grupo de escritores e escritoras que você vai encontrar nas páginas seguintes. Os autores e autoras têm em comum nas suas biografias pessoais a pandemia do Covid-19. Todos passaram por ela. Fato histórico que, se por um lado impediu reuniões presenciais, por outro promoveu fartos e importantes encontros virtuais. E foi nessa virtualidade que aconselhadores biográficos de diferentes setênios de vida e de prática se conectaram, trocaram experiências, angústias, técnicas e esperanças. O distanciamento, a incerteza, as perdas e as dores se apresentavam naquele cenário pandêmico, mergulhando a sociedade no caos. Pensar na pandemia significava pensar no quanto e quantas biografias ela estava atingindo e transformando, e constatar as forças pessoais e sociais que eram mobilizadas. Essa é só o início da abertura, da apresentação desse nosso livro. E vou resgatar uma frase que também tem nessa abertura, que diz o seguinte: coragem permeia cada uma das linhas que contemplam essas páginas. E é com essa coragem que eu começo a chamar e a convidar cada um dos nossos autores para se apresentar, falar um pouco de si e do que foi esse desafio. E como nós vamos seguir a ordem dos nossos capítulos, eu tenho o prazer de chamar para falar, para abrir esse início de apresentação, a Márcia Lucena. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Estão me ouvindo? Estão, que aqui está com uma mensagem de mudo. Então, é um prazer estar aqui também, nessa uma confraternização quase, né? De todos os autores juntos. Eu sou a Márcia Lucena, sou psicóloga, e aconselhadora biográfica, e o capítulo, né, escrito foi sobre a linhagem materna e paterna. Foi um grande desafio escrever, que não tem quase nada a esse respeito, então foi feita uma pesquisa muito extensa para falar sobre esse tema, e o quanto que essa escolha dessa linhagem materna e paterna não é aleatória, e sim uma preparação conjunta das hierarquias espirituais e da individualidade em um processo que precisa ser determinado com muita antecedência, mas uma antecedência de quase 300 anos, quando do mundo espiritual essa individualidade já começa a acompanhar essa ancestralidade até que nascemos neste mundo. Assim, num resumo, nós somos autores ou coautores do nosso destino. Essa escolha não é aleatória. Acho que é isso, Silvia, num resumo, se eu puder trazer. Obrigada, Márcia.
Agora nós vamos para o nosso capítulo 2, nosso autor número 2, nossa autora, direta da Inglaterra, a Elisa. Elisa, é com você. Bom, boa noite, uma delícia estar aqui com todo mundo, mesmo segurei aqui o sono, já que são 11 horas, mas não ia perder esse momento. Bom, então, eu sou Elisa, aconselhadora biográfica e também terapeuta artística. E acho que eu começo falando um pouco de por que eu escrevi, com um agradecimento à Regina Rapati, que está aqui, que foi durante a pandemia, como a Silvia lembrou aí, eu fiz o curso de escrita criativa com a Regina e fiquei animada com a ideia. Então, quando surgiu a ideia do livro, eu disse, ok, agora eu vou pôr em prática, né, as inspirações e as coisas que eu tinha aprendido com a Regina. E eu escolhi esse tema dos 4 membros, né, da estrutura do ser humano e do corpo, né, do ser humano. Primeiro porque, na terapia artística, eu trabalho bastante com as pinturas e buscando essa harmonia dos 4 corpos, e também porque mesmo quando a gente pensa do ponto de vista do processo biográfico e do desenvolvimento humano, é muito importante que a gente olhe para os 4 membros e como está esse equilíbrio entre o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. E isso a gente pode ver como isso acontece na observação, né, do nosso cliente, do biografado, e também na forma como ele se expressa. E eu tenho pesquisado bastante isso, trabalhado com isso, então isso me inspirou a poder escrever e trazer um pouco desse conhecimento. Obrigada, Elisa. Agora eu passo a palavra para o meu professor, Ronaldo Perlato. Olá a todos, estão me ouvindo bem? Sim? Obrigado, Regina. Como a Márcia falou, é uma confraternização de todos os escritores, né? E quando foi dividido o tema, né, quando foram dados os temas, eu optei por falar na sequência do que da Elisa, da quadrimembração, num tema que é super importante na antropologia, em todas as suas manifestações, em todas as áreas, que é a trimembração. O Steiner teve essa grande contribuição, né, na trimembração, e eu já conhecia, acabei não me apresentando, né, sou médico antroposófico, aconselhador biográfico, gestor da escola, né, Livro de Estudos Biográficos de São Paulo, e esse tema da trimembração é muito importante na medicina, mas também quando nós olhamos dentro dessa relação do ser humano com seu patrimônio interno e o mundo externo, existe a trimembração também do organismo social. A trimembração ela tem como base um ponto de equilíbrio entre polos. E hoje em dia nós vivemos com tantas polaridades e tantas polarizações, e a trimembração é um ponto que seria um ponto de não só de equilíbrio, mas sanador, né? Quando nós olhamos entre os polos, um ponto que é esse que, como se fosse na lemniscata, aquele ponto que permite que os dois laços se encontrem, né? Se complementem. E na biografia, nós temos a trimembração também nos níveis da alma, né, tanto no sentido mais anímico, como também nas almas superiores, né, no sentido das almas espirituais. Então, a ideia de escrever esse capítulo era, de uma forma mais sintética, poder abordar principalmente esse princípio, né, esse princípio trimembrado que busca esse equilíbrio. Acho que, como assim, uma síntese, né, desse capítulo, acho que isso seria já um bom começo e estimular a leitura naturalmente, né, para a compreensão do tema.
Obrigado. Imagina, nós que agradecemos, Ronaldo. Agora eu passo a palavra para a Amanda. Boa noite, eu sou Amanda, sou aconselhadora biográfica, psicóloga, fui professora Waldorf durante algum tempo, sou pedagoga curativa também e psicopedagoga. E eu lembro na divisão dos temas, esse acho que não era o tema que eu escrevi, é fases do desenvolvimento. Eu acho que não era o meu tema favorito, mas, por outro lado, eu nem me lembro quais eram os outros temas que eu pleiteei, então fica claro que a vida não erra, né? Era esse mesmo que tinha que ser. E fico muito feliz, porque eu penso que, pegando o gancho da trimembração do Ronaldo, né? A vida é um eterno repetir dessas três partes, desses três primeiros setênios, né? De 0 a 21 anos. Então, quando a gente entende bem o que acontece nesses três primeiros setênios, o que aconteceu na nossa vida nesses três primeiros setênios, fica mais fácil de saber o que precisa arrumar, o que precisa entender, o que precisa melhorar, ou o que pode, né? A gente pode muito. Então, tenho muita alegria de ter participado da escrita desse livro, muita gratidão. Queria agradecer todo mundo que foi envolvido nesse processo, e especialmente essa diretoria da ABAB, que eu acho que brilhou, assim, não só em fazer esse livro, mas em tantas outras iniciativas. Eu espero que muitas pessoas possam saber o que é aconselhamento biográfico e se beneficiar do aconselhamento biográfico cada vez mais. Obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Cadê aqui? Eu te agradeço, Amanda, me perdi aqui um pouquinho. A próxima seria a Angélica Alves Justo, que não pôde participar, não pôde estar presente. O capítulo dela é sobre o karma, e a Angélica é uma das gestoras da Escola de Minas, é médica antroposófica, alguém que tem um nome muito forte na história, não só da antroposofia, mas em especial do aconselhamento biográfico. Então, diante disso, quem vai falar agora é a Nair. Deixa eu só colocar a Nair aqui, colocar as luzes sobre a Nair agora. Ativado, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, boa noite a todos. Então, o meu tema foi o primeiro setênio, mas antes disso eu gostaria de falar sobre o impulso de participar do livro, né? Dessa brilhante ideia da associação nossa, né? Para poder divulgar o aconselhamento biográfico para o mundo, porque, pelo menos no Brasil, né? Mas quem sabe brevemente para o mundo mesmo, né? Porque num livro só se resume todo o processo da metodologia biográfica, né? Que nem sempre é fácil para explicar, porque é um assunto complexo, é uma vida inteira, através dos setênios, enfim. Para quem conhece a antroposofia, é simples, mas para quem não conhece, é difícil a explicação. Então, quando eu vi a ideia, falei, nossa, mas isso assim vai ser muito bom para o aconselhamento biográfico, para as pessoas conhecerem e se interessarem pelo processo. Então, bom, uma vez isso, né? Eu queria parabenizar todos, as ideias, como foi encaminhado, foi muito legal, muito bacana mesmo, né? E vamos ver agora a repercussão, que eu ainda não vi o livro ainda não está nas minhas mãos, que chegou para o meu colega e ainda não me trouxe, né? Mas estou curiosíssima para ler e para saber o que tem como conteúdo, né? Além do que eu fiz, que só sei o que eu fiz até agora, né? E, então, estou com essa expectativa também. Agora, a escolha do primeiro setênio, eu trabalho muito com, bom, em clínica, né, eu sou aconselhadora biográfica, entre outras formações terapêuticas, né, então com os clientes sempre eu procuro saber o primeiro setênio, sobretudo, porque ali sempre tem uma chave para aquilo que a pessoa traz, independente do que ela queira trabalhar, se é o aconselhamento biográfico ou não. Então, na minha experiência clínica, esse primeiro setênio, inclusive na minha vida, quando eu fiz a formação, né, o primeiro setênio foi, assim, a chave para uma série de outros processos, né. Então, por isso me interessei por ele e aproveitei que eu tinha recém feito um grupo e tinha uma história dos primeiros setênios muito clara, muito vívida, né? Então, na hora eu falei, bom, espero que seja esse. Ainda pensei, se não for esse, eu não sei nem se eu vou participar, porque eu vou ter que criar um. Então, ele já estava pronto, na realidade, essa história dentro de mim, né?
Então, eu só tenho a agradecer a todos, espero que esse livro tenha muito sucesso, acredito que vai ter, porque a motivação foi muito boa, está sendo ainda, né? E, bom, então eu agradeço a todos. Obrigada, Nair. E se eu posso falar um pouco do que está reverberando, algumas pessoas já venderam os seus livros, a gente ainda nem colocou tão abertamente assim para o mundo. Hoje está sendo esse caminho, né? Esse desvendar do livro. Então, parece que nós estamos com um material que realmente tem um espaço e uma necessidade. Parece que a gente ouviu a necessidade do mundo e estamos atendendo. Ouvimos o chamado e estamos atendendo a esse chamado. O segundo setênio, que é o capítulo seguinte ao da Nair, foi escrito pela Larisa Stille, que também não pôde comparecer hoje, que é médica antroposófica também e aconselhadora biográfica. E, na sequência do capítulo da Larisa, são os 4 temperamentos, que quem escreveu foi a Romilda, que também não pôde participar hoje. Então, com isso, a gente vai para minha irmã de alma, parceira e companheira de formação, a Olívia. Deixa eu só achar a Olívia aqui para poder fazer a troca, né? Eu saio da telona e entra a Olívia. Muito obrigada, né? Assim, também fazer aqui um lembrete, né, Silvia, que além da Berenice, Regina e eu, você faz parte do comitê deste livro, né? E ele está aqui também com toda a sua força, com toda a sua energia, né? Bom, e é o primeiro livro da Babi e também é a minha primeira vez, né? E escrever, né, assim, foi um sonho lá no terceiro setênio, que é exatamente o tema que eu trato, que eu abordo aqui no livro, né? Então, pensar no que me levou a escrever sobre o terceiro setênio, bem, foi agora, né? Foi pensar agora. E esse período, né, assim, dos 14 aos 21, ele é muito importante também, né, assim, para os sonhos, para que a gente dê sustentação para a nossa realização. Então, os sonhos que a gente tem lá no terceiro setênio, como é que esses sonhos vão se realizando no nosso desenvolvimento, né? E aqui estou eu, dando mais um passo nessa minha realização, né? E ainda em sintonia com o terceiro setênio, um projeto coletivo, né? Porque o terceiro setênio, essa época aí dos 14 aos 21, é o momento que a gente quer estar junto, né, com os amigos. Então é isso, né? Esse livro também celebra isso, é um encontro com os amigos, né? E escrever, sim, foi um desafio nesse sentido de equilibrar a quantidade e a qualidade da informação, né, já que a gente tem um limite aí para o quanto que a gente pode escrever, né? E eu espero ter trazido assim algumas pinceladas que instigue perguntas e descobertas, como também é próprio do terceiro setênio, né? Bom, e que seja realmente um impulso para que mais pessoas possam conhecer conhecer o aconselhamento biográfico e se reconhecer na própria história. Muito obrigada. Obrigada, Olívia. Não, sem dúvida, acho que a leitura vai fazendo essas costuras, né? A gente vai lendo o conteúdo e vai olhando para si própria. Então, agora, falando de encontros kármicos, um encontro que foi kármico, que é a Leila. Leila, é com você. Olá, eu sou a Leila Tâmila. Eu sou engenheira de produção de formação, mas tem muita gente da saúde, né? Eu sou do mundo das organizações e do trabalho, então eu sou consultora de desenvolvimento, aconselhadora biográfica, e faço parte da equipe de docentes e de coordenação da ILEB, que é a Escola de São Paulo.
Então, está super interessante porque eu estou aqui entre pessoas que foram meus mestres, colegas de formação, né, Nair? E pessoas que eu vi se formando como aconselhadoras biográficas, quando eu tive a oportunidade de coordenar grupos em que elas estavam trabalhando a sua biografia. Bom, vou colocar um adendo aí, eu também estou coordenando o ramo Rudolf Steiner do Rio de Janeiro, e há 3 anos que o tema da gente é karma. Então, quando esse tema, encontros kármicos, veio para mim, foi um enorme presente. Até porque era um momento da minha vida em que eu estava fazendo um grande balanço, né? E tem uma tradição, né? Um ditado bem nosso brasileiro que diz: plante árvore, faça o filho, escreva o livro. Chegou na hora para fazer os meus 3 cheques, check, que é a primeira vez que eu faço parte, né, de uma edição. Então, para quem não recebeu ainda, quando o livro chegou, eu cheirei, que eu adoro o livro. E estou lendo o que vocês escreveram. Nossa, estou tão orgulhosa do trabalho que a gente fez. E quanto ao conteúdo que eu estou levando para vocês, nossa, karma e encontros é muito vasto. Mas eu quis trazer para vocês algo que, para mim, é muito importante, que é um encontro do aconselhador biográfico com o cliente. E vocês vão olhar, eu relato um encontro muito especial, né, que eu tive com um cliente que me afetou profundamente. Espero que vocês gostem. E mergulhem no livro, é muito interessante. E tragam perguntas, que é muito importante. Obrigada. A gente que agradece a sua participação, Leila. Nossa, coisa da pergunta mesmo. Eu passo agora a palavra para quem está me ajudando, me ajudou muito com várias ideias para essa live no YouTube e tudo mais, a Ângela Veiga. Bem, boa noite. Silvia, para mim é uma honra e um privilégio poder fazer parte dessa comunidade, desse grupo, e ter tido a oportunidade de participar do livro, trazendo um tema que, para mim, tem uma conexão. Eu falo sobre qualidades planetárias, e ele tem uma conexão com outros projetos que ainda estão sendo gestados, e por isso eu escolhi falar sobre esse tema. Eu sou aconselhadora biográfica, formada pela Sagres, atuo também como coach, às vezes como consultora na linha da antroposofia, e também como palestrante. Alguns temas me atraem, e eu diria que a questão de autoconhecimento, autodesenvolvimento, o potencial que o ser humano tem para seguir nesse caminho, para mim, algo que me fascina, para mim, e no encontro com o outro. Então, as qualidades planetárias que tem essa questão de você ter uma primeira passagem ou chegada dos 14 aos 21, e a Olívia, quando falou da questão dos sonhos, a gente fala também da questão da carreira. E isso, para mim, também é um tema que eu trabalho. Eu faço workshops nesse tema, biografia e carreira. Então, falar dessas qualidades com esse olhar de o que está com a conexão dessa chegada, e sabendo que elas podem, não é só aquele momento, mas que elas podem ser desenvolvidas ao longo da vida, e até, eu digo isso, na maturidade, você ir buscar ali o que você teria de insumos para uma perspectiva profissional, não diria uma carreira, porque passado os 63 não é exatamente uma carreira, mas uma atividade que você queira desempenhar, que você queira fazer como uma inspiração naqueles setênios. Eu trago também como aconselhador biográfico pode usar essas qualidades não só no encontro com o cliente, mas também numa questão de desenho de eventos, de workshops, de forma intencional você usar as qualidades planetárias. Então, assim, muito obrigada aos que tornaram possível
essa obra e muito obrigada por eu ter tido a oportunidade de participar. Desejo sucesso a todos. Esse é o meu terceiro livro em coautoria, talvez por causa disso a Silvia tenha dito que eu dei um monte de palpite. Então, é isso, gente. É só para quem é o primeiro, ou esperem que outros projetos certamente irão atrás de vocês. Boa sorte e sucesso. Obrigada, Ângela. Obrigada, sem dúvida, porque os palpites foram mega certeiros. E agora eu passo a palavra para a Gilmara, que, além de ter contribuído aqui com o livro, está nos ajudando imensamente com o nosso próximo evento, que é o Brasilidades. Mas dele a gente vai falar em outro momento. Gilmara. Olá. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, ter participado, né, do livro. Eu escrevi sobre os nodos lunares e, assim, para mim foi uma grande surpresa ter recebido, né, a resposta para escrever sobre os nodos lunares, porque foi a minha primeira opção, porque os nodos lunares são um tesouro para mim na biografia e é um grande amor, né, que eu vejo na biografia. Mas eu não esperava que eu escreveria, né, em primeiro lugar, sobre os nodos lunares. Eu pensei, não, eu vou colocar, mas vai vir outro assunto aqui para mim, porque outras pessoas, né, com mais experiência vão escolher também, né, esse assunto tão especial da biografia. Mas, como veio para mim, eu pensei, bom, é o caminho certo, né? Os nodos lunares, para mim, são super especiais, assim, em primeiro lugar, porque na minha biografia eles foram muito fortes, muito grandiosos, assim. Eu só tive 2 até agora, né, esperando o terceiro. Mas, então, assim, para mim, eles foram muito importantes e me deram muita substância, assim, né, para toda a minha vida. E, enfim, assim, eu continuo pesquisando eles, né, e dentro da história do meu biografado, que foi o Goethe, eles também foram super importantes, né? E foram extremamente didáticos, realmente, dentro da biografia dele. Então, eu aproveitei, né, e explorei esse âmbito, assim, ilustrei, né, o texto com a experiência que eu pude perceber do meu biografado, né, de Goethe e de outras pessoas também. Os nodos lunares, para mim, também são muito especiais, porque eles representam, né, o propósito mais profundo, né, de desenvolvimento, e aquilo que a gente chama de missão de vida, né? E é muito engraçado essa palavra, na minha biografia, ela foi super importante, assim, até estava lembrando hoje, nossa, como que eu vou falar, né, sobre a minha experiência com os nodos lunares. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa palavra missão de vida na minha formação, na primeira palestra, eu até acho que ela surgiu assim, ela caiu de uma forma tão forte dentro de mim, tão até assim pesou, até me deu um certo enjoo assim com essa palavra, porque ela é uma palavra muito forte e eu acho que eu encurralei a minha tutora depois da palestra, que era Solange Castilho, que é uma pessoa extremamente sábia, e eu falei para ela, nossa, eu acho que eu vou ter que desistir da formação, porque essa palavra não me caiu bem, missão de vida não me caiu bem. E realmente a palavra não tinha me caído bem, ela teve um efeito dentro de mim muito forte, e eu falei para Solange, eu vou ter que desistir, não acho que é o lugar para mim essa formação. E a Solange, com toda a sabedoria, né, todo o cuidado, toda a calma do mundo, olhou para mim, assim, bem atentamente, né, para o que eu estava passando, assim, com aquela percepção. E ela perguntou assim para mim, e como que cai a palavra missão interna para você? Aí eu falei, uau, não, missão interna cai super bem. Aí ela falou, que tal então a gente pensar sobre uma missão interna para depois, quem sabe, né, uma missão externa, né, para você compreender isso, assim. E ali para mim, assim, sabe, foi um portal, assim, é um tema na minha vida que eu gosto de explorar.
e eu gosto de explorar isso bastante em qualquer trabalho biográfico que eu faço, e também, assim, me dá essa percepção de que essas palavras são tão fortes, né, para quem não tem muito contato com a antroposofia, com essa sabedoria, assim, quanto essas palavras podem, né, cair de maneira forte dentro da gente, né, mas o quanto, assim, a biografia é tão incrível, é tão perfeita que assim, isso tudo cabe dentro da biografia, né, e se explica por si só, assim, nem é necessário mais usar essa palavra, assim, né. Enfim, então foi uma grande honra participar, e está sendo uma grande honra, né, estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro profundamente, e eu só tenho a agradecer. E também eu queria só deixar claro que eu vou deixar nos comentários do YouTube, eu vou deixar a bibliografia que eu usei, porque os nodos lunares não tem muita bibliografia a respeito, então, assim, eu tive que, né, aprofundar, assim, bastante em inglês também, pesquisar, para conseguir chegar, né, num texto que fazia sentido, assim. Então, eu vou deixar a bibliografia aqui nos comentários do YouTube, para quem quiser se aprofundar também, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Bom, agora seria a Amparo. A Amparo, se missão de vida assusta um pouco quando a gente fala dessa trajetória toda, o que dirá quando somos apresentados para um capítulo ou uma fala que fala sobre o significado das crises na nossa vida, que é o capítulo que foi escrito pela Amparo, que está aqui presente, mas ela está num espaço em que ela não pode falar. Ela é uma espanhola formada em medicina e que é uma das cofundadoras, ou uma das fundadoras de um espaço aqui em São Paulo que se chama O Pequeno Príncipe, e eu gostaria só de deixar pontuado que a verba, né, a renda que ela receber com esse livro, ela vai reverter para o Pequeno Príncipe. E eu só estou falando isso para que as pessoas que não conhecem a Amparo consigam sentir um pouquinho o perfume dessa mulher e o que ela faz nesse mundo. Então, é muito importante para a gente ter Amparo do nosso lado. E agora, vamos de novo para a minha família, para mais uma irmã, para a irmã com quem eu dividi os anos da formação no mesmo quarto, a Regina Rapaz. Fiquei até emocionada que não estava nem achando o som, Silvia. Então, minha querida, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui no Dia do Escritor e com os colegas, né, desse tema tão importante. Então, a Elisa já trouxe o tema, e Elisa, fiquei muito contente com a tua fala. Eu sou escritora, editora, administradora de empresa, mas eu sou aconselhadora biográfica, né? A biografia é um eixo na minha vida. E também, por isso, eu vivo em Portugal com o Silvio Inácio, e a gente quis trazer para cá a escola, então, que a gente estuda, né, esse espelho, trazer para cá essa experiência da formação biográfica, do quão importante isso é para os dias de hoje. E aí, quando a gente olha para esse livro, que é uma coletânea, então, quando veio o convite, e agora é minha vez de agradecer a paciência das colegas, né, quando eu participei da coordenação, e agradeço profundamente, em especial, Olívia Perenice, a gente teve o cuidado de criar uma coletânea onde a gente também, nós tivéssemos um grande eixo em que todos nós nos encontrássemos como se passássemos o bastão um para o outro. E como eu estou em Portugal, eu ainda não senti o cheiro do livro, acho que a Leila falou, né? Pegar o livro, ver, e isso está sendo difícil para mim, mas que bonito ver a ideia, né? E aí a gente entra
de ver a ideia de que tem uma hora que a gente pensa nela e uma hora a gente precisa ir, né, Silvia? Com os conformes e os não conformes, e aí eu vou entrar no meu tema, que é a crise dos 21 anos. Então, quando a gente olha para o biográfico, para a formação biográfica, para o aconselhamento biográfico, as crises são bem-vindas, né? É difícil falar isso, dói. E aí, quando a gente olha nos 21 anos, é um limiar, né? Eu falo, igual na jornada do herói, tem uma hora que a gente precisa ir. E os 21 anos é um ponto em que a gente recebeu toda uma educação e agora está na maioridade e vai para o mundo nesse limiar, né, no exercício do autoconhecimento e da autoeducação. E aí vem a grande pergunta, ainda num estágio diferente, é uma pergunta recorrente na biografia, mas ela vem agora num momento, num ponto que é: quem sou eu? E essa é uma ideia, uma fase que a gente acha que sabe, né? E é importante isso, porque a gente se experimenta. E a partir dessa pergunta, eu posso olhar para a minha família e ver, e eu posso olhar para a minha história e ver, quando eu vou me separando da minha família, preciso de uma ruptura, ou até hoje eu não me separei da minha família de origem, ou como é esse processo. E o que eu gosto de olhar para esse ponto dos 21 anos é como eu me levo para o mundo. E esse é um ponto de partida, porque às vezes, um dia eu tive uma conversa, inclusive com você, Silvia, a gente estava falando, a gente avança, não avança, desenvolve, evolui, e eu lembro que a gente fez um exercício de olhar quem era a gente com aquela idade. Então, é muito interessante quando a gente olha a nossa biografia, quem era eu nessa etapa da minha vida, né? O que eu posso aprender hoje com isso? E aqui, né, eu percebi o que eu almejava, e aqui eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que tem uma coisa muito importante para a gente falar sobre o aconselhamento biográfico, que não é uma questão de olhar de 7 em 7 anos, não é uma questão só de organizar o passado, é todo o preparo que a gente tem para, depois de olhar uma biografia, ser capaz de perceber o que ela nos conta. Então, assim, não é pegar e ir by the book, né? Eu acho que é muito importante a gente falar aqui o caminho que a gente faz para se tornar um aconselhador biográfico. A Leila falou dos encontros, agora, né? Sabe? E o que a gente aprende a ler. E aí é muito... Então, eu vou deixar aqui um convite, não vou me estender, mas o convite que eu deixo é que, na minha fala, especialmente, que a gente se revisite essa noite, quem era você aos 21, né? E o que você tem para dizer para você hoje. Eu acho que é isso, muito obrigada, queridos colegas, eu não vejo a hora de ter o livro em mãos e de poder me debruçar sobre ele. E é isso, parabéns a Babi, grata a Silvia pelo convite. Estou esquecendo de alguma coisa, Silvia Beatrix? De jeito nenhum, nada, tá tudo aí. Irmã querida. Irmã gente. querida, um beijo, Rê. Bom, na sequência, eu vou passar pela sequência rapidinho, tem uma justificativa, mas a próxima seria a Tânia Cristina Matos, que fala sobre as fases do desenvolvimento dos 21 aos 42 anos e que não pode estar presente hoje. Aconselhadora biográfica, coach, consteladora e uma amiga muito querida, que infelizmente hoje não pode estar presente. O quarto setênio, que seria o gancho que eu pegaria da Regina, eu vou pular, porque a Simone, que é a que fala da próxima etapa, a Simone que fala sobre as forças zodiacais, precisa sair. Então, eu vou dar a palavra para a Simone, e depois eu pego ela de volta. Então, com vocês, a Simone. Obrigada, Silvia, por essa
chance de falar um pouquinho antes. Para mim é uma honra estar aqui e agradeço muito pelo incansável trabalho de vocês. Foi muito bonito ver tudo isso acontecendo. Eu sou Simone, sou psicóloga, aconselhadora biográfica e uma das coordenadoras e docentes da formação Biografia Caminho Iniciático de Florianópolis. E estou muito feliz de ver alguns alunos e colegas aqui presentes. Alunos que hoje já são colegas, né? Presentes aqui. Quando os temas foram distribuídos, eu olhei para todos eles, assim, tinha alguns que me chamavam por afinidade, e o zodíaco foi ficando. Eu fui vendo que ele foi ficando. E ele foi ficando, e ele foi me chamando. Eu sou responsável por esse tema na formação. E é um tema instigante, é um tema imenso, espalhado na obra de Steiner. E uma preocupação, eu escolhi daí o zodíaco, então, porque uma preocupação que eu tinha era que eu tenho quando eu coloco esse tema na formação, é que a gente não confunda o zodíaco como Steiner o traz, com toda essa imensidão dos seres espirituais, com a astrologia. Isso não diminui a astrologia, não é isso que eu estou querendo dizer, mas Steiner traz essa outra abordagem, da imensidão desses seres que estão por trás desta formação da entidade humana. E isso é muito maravilhoso, como ele traz. E o capítulo do livro, como a gente pôde escrever, é claro que limita um pouco, mas assim, eu procurei trazer nesse capítulo um pouco desta imensidão, um pouco desta característica divina do zodíaco, e como que isto pode nos auxiliar enquanto formadores e aconselhadores biográficos. Então, eu espero que isso instigue os leitores a pesquisarem mais, os leitores ligados à antroposofia, pesquisarem mais sobre esse tema que a gente acha em vários locais, né, na obra do Steiner, e que é muito bonito. Difícil resumir em poucas palavras, e muito bonito, maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade de escrever. Eu estou em Cuiabá, e eu coordeno o ramo aqui, por isso eu vou ter que sair, que agora já está na hora do nosso ramo. Muito obrigada, gente. A gente que agradece você. Bom, então vamos lá agora, os luzes em mim, porque agora seria o meu capítulo, então eu sou Silvia Beatrix, e eu escrevi sobre o setênio, que vai dos 21 aos 28 anos. Então, quem me passou o bastão foi a Regina, porque ela me entrega o limiar dos 21 anos, e eu queria dizer que mais do que escrever o tema, porque é o tema em que eu acredito que é quando, se a gente pergunta quem a gente vai ser, é quando a gente começa a apanhar para ser quem a gente vai ser, né? Porque a gente começa a olhar para os nossos recursos pessoais, começa a reconhecer o que é nosso, o que é do outro, o que a gente carrega na nossa bagagem, que dentro de um processo de formação de vida até os 21 anos, para começar a fazer as nossas escolhas. Então, a imagem que a gente costuma trazer é aquela da mochila, né? O que eu tenho na mochila? Coloco essa mochila no chão, abro, não sei no caso de vocês, mas muitos, né, viram a mochila, joga tudo no chão e falam, eu não quero nada disso, e depois lá para frente a gente volta para resgatar alguma coisa que deixou para trás nessa mochila e que era muito importante. E eu abro esse capítulo com uma frase da Mafalda, que diz: justa a mim coube ser eu,
Então, é aqui que a gente vai descobrir que aquele pacotinho que a gente recebe quando encara nessa vida, ele só diz respeito a nós mesmos. E, para concluir a minha fala, eu quero dizer, hoje, no Dia do Escritor, que a Regina trouxe, que hoje, ainda que eu já tenha participado de outras coletâneas, eu queria dizer que hoje é que eu me considero uma escritora pelo fato de participar de um livro que fala, que está relacionado a algo que está totalmente alinhado com o meu propósito de vida. Se eu posso dizer, existem vários divisores de águas nas nossas vidas, mas o encontro com o aconselhamento biográfico, com a turma 12 da ELEB, no Centro Paulus, eu posso dizer claramente que é um antes e um depois. A minha vida se abre, os caminhos se abrem numa amplidão, e poder participar desse livro e desejar que pessoas como eu, que não beberam da fonte da antroposofia na sua tenra idade, através de uma escola e tudo mais, que possam se beneficiar desse conhecimento e que esse conhecimento abra os seus caminhos, assim como abriram os meus. E sem mais delongas, eu passo a palavra agora. Eu iria passar a palavra, eu continuo falando, para Thaís Burmeister, que não pôde participar hoje. O capítulo da Thaís é justamente a crise dos talentos aos 28 anos. Na sequência da Thaís, agora eu começo a chamar as primas que a formação me deu. Deixa eu ver só se a Vanessa está aqui. A Vanessa está aqui. Então, a primeira prima pessoal dessa sala, do grupo 16, Vanessa, é com você. Oi, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz de conseguir estar aqui, embora não esteja nesse protocolo bonito, né, de colocar esse fundo do livro. Eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade, não só de estar conhecendo, né, os autores do livro, mas agradecer a Silvia como pessoa, e em nome, né, da Silvia, toda a BAB, por ter essa iniciativa muito bonita. Eu acho que convida a gente a uma reflexão, a gente vai escrever alguma coisa, né, é sempre uma oportunidade enorme, né. Eu vou me apresentar, eu sou Vanessa, eu sou médica, e encantada, né, com as histórias de vida das pessoas, desde o início da medicina, do exercício da medicina, né. Eu sou médica há quase 25 anos e procurava, né, um caminho dentro da antroposofia que pudesse complementar o meu trabalho como médica e como professora universitária. E fui apresentada ao aconselhamento biográfico por um querido que não está mais aqui, a quem eu homenageio, assim, nesse momento, que é o Bernard Walsberg, que me apresentou a biografia quando eu era gestora de uma escola Waldorf aqui de Botucatu, e me apresentou esse caminho do aconselhamento biográfico, que com certeza mudou minha vida. Não só pelos encontros, né, que eu tive a oportunidade de ter nesse caminho, com a escola ELEB de São Paulo, com pessoas incríveis do meu grupo 16, com a Silvia, minha colega de quarto, na formação, mas como pessoa também, né, as reflexões que a própria formação me propiciaram, me ajudaram a me entender melhor como pessoa, entender os meus desafios e achar caminhos para transformar os meus desafios. E eu acho que o convite do 5º setênio, né, esse setênio dos 28 aos 35 anos, eu acho que ele tem muito a ver com isso, né, aquele momento da vida da gente que a gente já conhece um pouquinho mais da gente mesma, a gente já se conhece dentro das nossas emoções, da nossa individualidade, até um certo ponto, e a gente conhece também os nossos desafios. E nos anos crísticos, né, que estão no centro desse setênio, a gente toma, eu acho, grandes decisões da nossa vida, e a gente escolhe muitas coisas, né, do que a gente quer ser dali para frente. É claro que se a gente escolhe, a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente, o resto da vida, provavelmente. Mas poder vivenciar esse setênio como um setênio onde, sabendo mais da gente mesma, a gente consegue fazer as grandes escolhas da nossa vida, entre as grandes dualidades que nos permeiam a vida toda, e a partir daí trabalhar
trabalhar forte, com esforço, com amor, com parceria, com união, no desenvolvimento dos desafios que a gente quer transformar. Eu acho que é um grande momento de virada, né? Um setênio do Sol, o setênio solar, o setênio crístico. Então, eu acho que isso diferencia muito, eu acho, né, o aconselhamento biográfico, na minha visão, pelo seu cunho espiritual. E me ajudou muito na minha profissão, me ajuda todos os dias, né, seja como professora universitária, seja como médica, e eu agradeço demais a oportunidade, e passo aí de volta a palavra para a Sílvia, feliz de estar aqui conhecendo vocês e participando desse momento. Obrigada, Van, super obrigada. Então, para aprofundar o tema que a Van abriu, deixa eu ver, porque eu perdi a Karina, não, achei a Karina aqui. A Karina e os anos crísticos. É com você, querida. Oi, gente. Primeiro, eu queria também, como todos aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse impulso, de estar entre os meus mestres, os meus professores, as minhas colegas. Eu sou psicóloga de formação, nutricionista também, e aconselhadora biográfica, fui psicanalista, e desde que encontrei a antroposofia, aos 33,5 exatamente, migrei, né, para cultivar isso, esse caminho, né, esse caminho de conhecimento, esse caminho espiritual, esse caminho de desenvolvimento, e estou muito feliz, assim, da gente, né, esse livro faz parte dos anos crísticos do impulso biográfico, né, a gente está no 30º ano do impulso, e esse livro faz parte, então, desse batismo, né, que tem a ver com o capítulo que eu escrevi, desses anos que são chamados anos crísticos ou nascimento solar na biografia, né, que acontece, são os anos dos 30 aos 33, e está inserido dentro do 5º setênio, que é dos 28 aos 35, né, então são 3 anos, lembrando aí a fala do Ronaldo, né, da trimembração, né, dessa realidade trimembrada da encarnação, e eu faço ali alusão, né, ao nascimento lunar, que são os 3 primeiros anos, onde a gente, depois desses 3 primeiros anos fundamentais, a criança diz eu. E depois do nascimento solar, que são os 3 anos do meio da vida, a gente pode dizer eu sou. Então, é um segundo, né, nascimento, e são 3 anos fundamentais para a gente compreender bastante da tarefa, já falar da missão de vida, né, da onde a gente precisa crescer para a nossa tarefa, e aprender, como disse a Regina, né, a ler isso, que é para além de ver os setênios, né, que já é muito importante, de 7 em 7 anos, mas aprender a ler esses momentos de nascimento, morte, renascimento, aquilo para o que, de fato, a gente nasceu para viver, para encarnar, né, e para enfrentar nessa vida, que tem, né, a ver com o nosso caminho espiritual que a gente está fazendo aqui na Terra, né, é muito importante. Eu acho que a contribuição do aconselhamento biográfico para isso, né, para o tal do fio vermelho, e para a nossa missão interna, para a nossa missão externa também, é muito, muito importante, é muito novo, né? É algo que é muito novo e muito, assim, revelador. Então, eu fiquei muito feliz também, assim, de ser contemplada, assim como a Gilmara, né? Falei, gente, acho que não vai dar, esses anos crísticos, né? Será mesmo que vou poder escrever sobre eles? E é um tema, é o meu tema principal, pesquiso muito, né, sobre ele, vou também apresentar no Brasilidades, e é isso, assim, eu acho que gratidão a Gudrun, né, também fiquei pensando nela desde o início, né, essa fundação lá atrás do Impulso, e nós pegamos o bastão dela aqui no batismo do nosso caminho como aconselhadores biográficos. E gratidão a Sílvia, a Babi, e ao esforço de todos nós, né, dessa comunidade. Obrigada, gente.
A gente que te agradece, Karina, agradece a todo mundo, gente, é muito bonito ouvir vocês, de verdade. E agora eu vou para mais uma prima, eu, assim, minha família é bem internacional, né, porque Portugal, aí Botucatu, São Paulo, e agora Minas. Minha prima de Minas, Cíntia. Olá, boa noite. Eu sou a Cíntia, psicóloga, aconselhadora biográfica, e eu quero começar dizendo da importância desse dia hoje, né, o dia do escritor, porque, como a Karina estava citando aí, eu aproveitava, vou pegar o fio, né, o fio vermelho. O meu fio vermelho, ele se entrelaçou na formação com o Guimarães Rosa, né, que é um escritor. Então, está hoje, no dia do escritor, falando de um capítulo que eu escrevi, é muito importante, né? Porque essa oportunidade de estar participando dessa coletânea é muito diferente de outros processos de escrita que eu já participei, porque essa é do coração, essa está junto com pessoas que eu tenho muita afinidade, que eu gosto muito, né? E que tem a ver com uma realização kármica mesmo, né? Então, eu quero agradecer às colegas de diretoria da ABAB 21-23, né, por esse trabalho, por a gente estar junto nesse processo. Eu quero agradecer em especial a Gudrun, né, pelo legado que ela nos deixou. Quero agradecer a Amparo, que está aqui nos ouvindo e participando desse livro, pela importância que ela tem na minha vida também, como terapeuta. E o capítulo que eu escrevi, ele se chama O Sexto Setênio e o Trabalho Biográfico com Casais. Então, eu escrevo sobre a fase da vida de 35 a 42 anos, onde o tema, né, é buscar o que é essencial. E quando eu escrevo sobre isso, né, sobre esse grande processo de individuação que nós todos passamos, principalmente depois dos anos crísticos, né, a gente fica aí entre a morte e ressurreição dos anos crísticos e uma crise que já vislumbramos nos 42 anos. Então, esse sexto setênio, ele tem algo de muito importante na questão da individuação, né, de buscar mesmo aquilo que é o mais importante e que é essencial na vida. Então, eu aproveito para poder ilustrar essa fase da vida, falando sobre um trabalho que eu também quero agradecer muito a parceria, a amizade que eu tenho junto com a Edna Moura, que faz o trabalho de atendimento, né, de aconselhamento biográfico para casais. Nós desenvolvemos esse trabalho lá na época da pandemia, né? E isso é um grande tesouro para nós, né? A gente também vai ter a oportunidade de apresentar ele no Brasilidades daqui a 2 meses. Então, eu ilustro esse capítulo com 2 casos, né, de biográficos de casais que estavam nessa fase da vida, né? E aí eu trago assim como síntese desse trabalho, desse capítulo que foi desenvolvido, que é para se estar com o outro, é preciso estar primeiro consigo mesmo. Eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos vocês, viu? Muita alegria de estarmos juntos. Cíntia, muito obrigada. E agora eu passo a palavra, não é toda associação que tem o prazer e a possibilidade de ter uma sereia entre nós. A mergulhadora Heloísa, a palavra é sua, Elo. Pronto. Estão me ouvindo? Eu estava muda aqui. Bom, boa noite. Gente, é tão gostoso ouvir vocês falando. É tão gostoso assim, né, poder participar desse momento, né, quando teve o convite para fazer o livro, para escrever esse capítulo, né, você poder atuar junto com uma equipe, fazendo uma coisa que eu acho que realmente é uma necessidade, né, para quem está fazendo uma formação, para quem tem, querendo saber mais um pouco, né, e a oportunidade não só de ter uma fonte, mas de ter um livro que junta múltiplas fontes, porque eu acho que cada capítulo desse livro vem da pesquisa de cada um de nós. Então, antes de qualquer coisa, eu sou profundamente grata
a Babi, a Silvia, né, a todo mundo que participou desse livro realmente, e a cada um de nós que estamos aqui como escritores, né, fazendo essa obra, que eu acho que realmente é fundamental. Tá? Eu sou Heloísa Oliveira, né? Eu sou médica antroposófica, sou aconselhadora biográfica, sou cofundadora e uma das coordenadoras da Trinos, né, a Formação Biográfica do Rio de Janeiro. E, para mim, coube falar desse período, então, dos 42 aos 63 anos, que é aquela fase que o nosso eu, a nossa individualidade começa a se apropriar um pouco mais, né, depois de tudo que a gente já viveu até esse momento, e agora a gente consegue ver mais ou menos que caminho que a gente vai tomar, né? Se a gente vai ficar naquela curva de cada vez mais presa a essa materialidade, se a gente vai querer manter o pique que já não é mais o mesmo, ou se a gente vai querer, então, seguir por um caminho em que o ser faça mais sentido na nossa vida. Né? O que eu quero ser da vida? Eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa profissional, o que eu posso doar para o mundo? Então, se antes a gente tinha muito uma coisa de receber, depois de construir, agora está chegando a fase que a gente, pouco a pouco, começa a doar os nossos frutos exatamente para a humanidade, né? Como é que a gente pode, então, ao longo desse período, cada vez mais ir reconhecendo, cada vez mais ir doando, cada vez mais ir colaborando, né, como ser humano. Então, em poucas palavras, eu acho que é mais ou menos esse período, porque cada autor vai falar desses períodos e também da crise individualmente. Então, mais uma vez, eu queria agradecer profundamente por esse momento, por essa oportunidade, e a todos, e a Babi. Obrigada, Elô. Então, a gente passa o bastão da Trinos para Trinos. Agora é o Carlos. Olá, boa noite a todos. Só confirma, por favor, se vocês estão me ouvindo. E eu sou Carlos Vilhena, né, tenho 59 anos. Já fui engenheiro um dia, mas hoje eu sou aconselhador biográfico e consultor organizacional de base antroposófica. Trabalho com desenvolvimento humano. Né? Sou um dos fundadores, como a Heloísa, e coordenador da Trinos, a Escola de Formação Biográfica do Rio. E é ótimo estar aqui cercado de tanta gente de referência na minha vida dentro da antroposofia e do trabalho biográfico. Né? O tema do meu capítulo é a crise dos 42 anos. Né? Para mim, sempre foi uma fase, ou um momento, né? Ou uma crise bastante interessante, talvez pela experiência pessoal da minha própria biografia, mas à medida que eu fui trabalhando com os meus primeiros clientes, eu fui percebendo o quanto que é significativa essa fase, essa transição do 6º para o 7º setênio, por diversos aspectos. Quando a gente fecha um ciclo, que a gente chama do verão da vida, aos 42 anos, abre um novo ciclo, que é o outono da vida, que é o mais colorido deles todos, é quando a gente ganha liberdade de escolha na rota que a gente vai dar para o nosso desenvolvimento anímico, e isso tudo alimenta ou é parte do contexto onde essa crise, que tem como pergunta principal quem eu sou mesmo, o que eu realmente vim fazer nessa vida, qual é a grande essência que eu tenho que encontrar. Então, essa crise vem nesse contexto mais amplo e ela é muito especial. Ela costuma ser bem longa, inclusive. Para alguns, ela dura muito mais do que a idade dos 42 anos. Às vezes começa antes, às vezes segue pelo 7º setênio adentro. Então, fica aí o convite para todos que estão nos assistindo, né, conhecerem mais sobre esse e todos os outros assuntos. E antes de terminar, eu queria deixar aqui o quanto que eu estou honrado de fazer parte desse impulso, dessa iniciativa. Parabéns demais a essa diretoria. E é um legado que nós todos deixamos, sem dúvida nenhuma, que honra o legado da doutora Gudrun. Obrigado. A gente agradece também, Carlos. E agora, China, Ana Cristina Margen. Outro encontro kármico, outra pessoa maravilhosa. Só tem encontro, gente, todo mundo é encontro kármico e é encontro maravilhoso. Eu sou repetitiva mesmo, desculpa aí. Olá, boa noite a todas e todos. Sil, querida, obrigada. Eu sou Ana Cristina Margen, eu sou aconselhadora biográfica,
também do treinamento em comunicação e habilidades socioemocionais e trabalho como mediadora de conflitos. E eu queria começar agradecendo também a todas as pessoas envolvidas, eu não vou nomear porque foram muitas, na realização desse livro. É emocionante mesmo a gente estar aqui nesse grupo com colegas, mestras e mestres que me inspiram e que se tornaram amigas ou amigos, alguns deles. Eu escrevi sobre o 7º setênio, meu capítulo é sobre o 7º setênio, e para mim era a minha primeira escolha. Eu tenho um apreço especial pelos primeiros, o 1º setênio, o 4º setênio, o 7º setênio, que são os setênios de nascimento. E o maior desafio foi não me tornar repetitiva em relação ao capítulo do Carlos e capítulo da Elô, né? Porque a crise dos 42 ela acaba permeando o 7º setênio inteiro. Esse setênio é o meu maior objeto de pesquisa no trabalho do aconselhamento biográfico desde que eu me formei, e eu tenho muito carinho mesmo pela crise desse setênio, porque é renascer. Como disse o Carlos, é um renascer na vida a partir da nossa própria autenticidade, a partir do que a gente realmente é, por baixo de todas as camadas, mas requer muita coragem, requer a inspiração do planeta Marte, essa força de se despir e acreditar em quem você é e naquilo que você veio fazer, que você sente no seu coração que você veio fazer aqui. Deixo o convite, então, para ler, conhecer mais, e também estou muito honrada, é uma emoção muito grande. Eu entrei nesse projeto dizendo, eu quero fazer parte, eu quero que esse projeto aconteça, que ele se materialize, e não tinha dimensão da emoção que eu senti hoje. Obrigada por tudo, gente. É bom a gente ser repetitivo, né? Falar da emoção, porque realmente é. Então, agora eu passo a palavra lá para Portugal, eles devem estar acabados. Cadê o Silvio aqui? Silvio Inácio, a palavra é sua, querido. Meu cunhado, tá? Só para deixar claro, meu cunhado, casado com a Regina. Grato, Silvio. Pois é, que alegria estar aqui, viu, com vocês. Mas estou aqui firmão, me mantendo aqui, embora a gente esteja aí 4 horas à frente. É uma alegria realmente estar aqui nessa família, né? A gente brinca que a gente faz 3 anos e meio, quase 4 anos juntos, e a gente vira irmão mesmo. E é uma grande família isso aqui. Poucos aqui eu não tive contato presencialmente, inclusive, e a gente, à medida em que as pessoas estão falando, como preenche o coração, e a gente só confirma, primeiro, o quanto que esse tema é relevante, ele é de uma importância muito grande. E como que nós nos encontramos nas nossas biografias, né? Eu acho isso muito interessante, a forma como chegou, as escolhas. Mas, enfim, eu sou o Silvio Inácio, sou psicólogo e administrador de empresas, consultor e aconselhador biográfico da Turma 12. A Turma 10, perdão. Olha aí, a convivência com a Regina dá nessas coisas, né? Eu sou da Turma 10. E é uma alegria estar aqui com todos esses colegas, todos esses irmãos, como eu estava dizendo. E como é que, assim, o momento em que chegou esse livro e por que eu escrevi sobre o 8º setênio, né? Eu acho que quando eu recebi o convite, e foi num momento, assim, o contexto foi muito interessante, que a gente veio para Portugal, e aí eu, lembrando as palavras da Vanessa, foi o meu 3º nódulo lunar, uma vivência assim tão forte, né? Viemos para cá, para Portugal, definitivamente para morar aqui, e tantas coisas acontecendo, e esse impulso de levar o trabalho, esse legado da doutora Gudrun para o maior número de pessoas possível, né? Esse foi o nosso impulso e o que deu a nossa, assim, a força primordial para a gente criar a Casa do Biográfico aqui em Portugal, né? E o livro veio nessa esteira, esse convite veio naquele momento, eu escrevi esse capítulo com 59 anos, portanto, eu abro o capítulo já falando que quando eu conheci este tema da biografia,
foi num contexto, digamos assim, onde eu conheci, a Vanessa falou agora há pouco, né? E eu vou lembrar de novo, o Bernardo Fausberg e o Jair eram coordenadores do grupo, e eu vi ali uma reverência, assim, àquele que já tinha vivido aquela fase da vida, apresentar a biografia naquele momento, né? E eu coloco isso, né, no texto, logo no início, porque foi algo marcante para mim, respeitoso e muito especial. Naquele momento eu tinha 30 anos, né? Então já se vão 30 que eu tive o primeiro contato, e é algo que marcou efetivamente a minha vida naquele momento. Então, a escolha a respeito de fazer esse 8º setênio foi muita identificação, e foi por eu ter vivido, né, é o setênio em que eu estou, né, vivenciando, e coisas muito fortes, mudanças muito significativas e bonitas, né. Ao final desse setênio, né, a gente vem vislumbrando, né, é possível com mais serenidade escolher essa nova missão, né, ou ela nos escolhe, né, nós identificamos essa nova missão na nossa vida, e é um processo que eu venho vivendo, de fato, né, muito amorosamente. Então, quando veio o convite, para mim foi natural essa escolha, né, e eu acho que essa força que esse livro trouxe para nós, realmente teve essa importância. Eu quero destacar isso, né, enquanto, assim, no meu caso, um primeiro livro, né, em coautoria, né, a Regina é escritora, mas algo significativo, e depois que ficou pronto, e foi tão natural, não significa que foi fácil, mas foi, assim, realmente uma expressão muito verdadeira, onde eu pude colocar ali casos ou situações marcantes de atendimentos, né, e muito interessante que, à medida que a gente fui escrevendo, como foi flagrante assim, encontrar pessoas nessa fase da vida me dando exemplos, né, daquilo que eu estava escrevendo. Então, foi muito interessante. E lá eu coloquei também no texto o meu biografado, enfim, porque é uma idade, que eu posso brincar aqui, que é uma 8ª acima, né, esse 8º setênio, pela serenidade que traz, por essa possibilidade de ser convidado a ouvir mais, né, do que falar, né, de ser um construtor social com mais facilidade, e ter uma atitude mais altruísta na vida, e cada vez mais se preocupar se doar ao outro, não é? Então, é o que esse setênio traz para nós, e para mim foi uma honra, assim, ter podido escrever esse capítulo, ainda mais com um grupo de pessoas tão especiais como todos que estão aqui. Então, a minha gratidão, né, novamente a todos, e a todos esses encontros tão amorosos que a gente teve. Um beijo no coração de cada um de vocês, e um agradecimento especial, claro, a você, Silvia, a todos da BAB, e aqueles responsáveis pela elaboração dessa bonita obra. Eu tenho certeza que vai ser assim, lido por muitas pessoas com muita emoção. Um beijo grande. Obrigada, Silvio. E agora eu passo a palavra, porque toda vez que eu removo o PIN, eu perco a pessoa, mas eu encontro a Maria de Fátima. Agora é com você, querida. Então, boa noite a todos. Eu, como todos vocês, estou muito feliz e orgulhosa também de fazer parte dessa iniciativa. Estou aqui pensando na Gudrun, como ela deve estar feliz, né, de ver essa frutificação, né, desses anos todos de trabalho. Eu vejo... Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Maria de Fátima Elou, sou pedagoga social, aconselhadora biográfica, tive a honra de fazer a formação no Grupo 2 com a própria Gudrun, e também de ser convidada por ela para fazer parte da docência da biografia Caminho Iniciático na Associação Sagres. E então vejo agora uma frutificação desse trabalho, né, com uma associação tomando uma iniciativa assim desse porte, trazendo essa divulgação desse trabalho tão necessário para a nossa época, né, assim, tão curativo, assim, fundamental,
né, e sendo co-criado, né, numa iniciativa assim associativa, né, de comunidade, com muitos pontos de vista, muita abordagem, por docentes de todas as escolas, por alunos, então assim acho que é uma coisa assim muito valorosa, e que nós estamos juntos, então, formando essa comunidade e dando impulso para a nossa época, né, com esse trabalho. Então, me sinto honrada de fazer parte, e eu não me lembro muito bem como eu caí com esse tema, acho que eu queria, porque eu já estou, né, nessa fase da vida, eu já estava assim, como é que se morre consciente? Esse é meu projeto. Então, o que eu mais vou estudar? E aí, enfim, eu queria fazer depois do 63, depois quais seriam esses outros setênios, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de a gente rever, ressignificar toda a nossa história de vida, não mais pelos setênios, né? Mas com essa percepção, né? Do que foi essa vida, né? Do qual é esse destino, e do que a gente ainda pode resgatar, voltar atrás, refazer, e também reconhecer aquilo que o mundo está nos pedindo, né, para aquilo que a gente pode contribuir. Então, é isso, eu acho que eu estou muito feliz e muito grata para essa associação que tem se tornado tão forte, e agora, enfim, para os novos projetos que a gente pode continuar pondo no mundo juntos. Obrigada. A gente que agradece, Fátima, é junto mesmo, não tem outro caminho. E agora a outra aqui também é uma referência na antroposofia e em especial no aconselhamento biográfico. Berê, a palavra é sua. Obrigada. Então, para mim é uma alegria muito grande, porque esse sonho do livro já é um sonho muito antigo. E eu fico muito feliz de ele estar sendo realizado aí com esse grupo todo da BAB atualmente, né, com a Sílvia. Então, para mim, foi muito bom. Eu, fazendo parte também, eu quero aproveitar para pedir uma desculpa aqui, ao vivo e a cores, a todos, porque eu fiquei na equipe do livro, eu fiquei com o cargo de ser uma intermediária entre a editora e os autores, né? E uma das coisas que era exigido, que era solicitada, era o tamanho do texto. E aí eu ficava com algumas pessoas, assim, quase que pegando no pé. Não, mas tem que diminuir, porque são temas tão abrangentes e tão instigantes, né, que a gente vai se apaixonando pelo próprio tema e ele fica enorme. Mas ele precisava de ser de um tamanho. Então, eu fiquei ali meia da polícia entre os autores e a editora. Mas, então, eu sou Berenice e minha formação acadêmica é de Ciências Sociais, Sociologia, e eu comecei, então, pela pedagogia social, foi meu primeiro caminho dentro da antroposofia, e depois como aconselhadora biográfica. E já tem uns anos que eu tenho, assim, que eu comecei a entrar com uma ideia, né, com uma intenção, com uma vontade de levar esse trabalho da biografia para outros países. Na América do Sul só tem o Brasil, que era grande referência, e aí surgiu uma oportunidade de criar uma escola em Buenos Aires. Aí eu fui uma das fundadoras, né, uma cofundadora da Escola de Buenos Aires, e agora, atualmente, eu estou numa outra escola que chama Escola Essência, que fica em Neuquén, que é na Patagônia, mas quando nós fundamos essa escola na época da pandemia, e ela é uma escola virtual, assim, ela está sendo virtual, né, por enquanto, e isso também nos traz a oportunidade de termos alunos de vários países. E a nossa grande alegria é que não só tem alunos da América do Sul, de praticamente quase todos os países da América do Sul, mas a gente tem também alunos do México e da América Central, né, de Costa Rica, né, que é uma primeira pessoa
da América Central que está fazendo esse trabalho. Inclusive, temos uma aluna também dos Estados Unidos. Mas, então, isso para mim é uma grande alegria da gente estar divulgando e essa metodologia da doutora Gudrun, né, com o próprio molde, né, com o próprio modelo, com a própria pedagogia, que é feita aqui no Brasil e está levando para a América do Sul esse caminho. E eu fiquei, então, no livro, de escrever um tema que é sobre o espelhamento. São vários espelhamentos, outras pessoas devem falar também dos... Eu fiquei com o espelhamento de 21 anos. E aí, muitas pessoas pensam, mas que negócio é esse de espelhamento? Que nome mais estranho, o que é isso? E eu fiquei pensando assim, acho que para falar sobre o que é o espelhamento, eu tenho que usar a própria imagem do espelho. Então, foi falado aí, já algumas pessoas falaram dessa parte, né, básica da vida, que é de 0 a 21 anos. Então, onde são formados os corpos, né, essa parte mais estrutural. E depois de 21 até 42, que é uma outra etapa da vida, a gente vai falar que ela está espelhando essa parte de 0 a 21. E essa ideia do espelho mesmo. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo, né, de uma maneira invertida, do outro lado, e eu me arrumo. Né? Então, eu vejo se meu cabelo está bem, se minha roupa está boa, se eu preciso passar um batom, como é que passa para não sair fora do lugar. E eu me vejo no espelho e eu me arrumo. E essa imagem que eu queria usar desse texto do espelhamento é essa. Eu, de 0 a 21 anos, de uma certa maneira, eu me formei, me criei e me estruturei. Agora, de 21 a 42, de uma maneira invertida, eu vou me olhar no espelho e vou me corrigir. Então, eu vou ver, nossa, isso aqui não está bom, isso aqui eu quero que você... E aí eu vou me corrigindo e vou me compreendendo, fazendo essa leitura que muitos já falaram, nessa compreensão da própria vida, e vou tentando me arrumar. Agora, o que acontece, até fiquei pensando isso no meu próprio cabelo aqui, que é partido desse lado. Se eu quero mudar o partido para o outro lado, ele não fica, porque já tem tantos anos que ele está desse lado, que ele sozinho ele não volta, né? Então, eu tenho de criar. E aí, muitas vezes, nesse espelhamento, o que acontece é isso: eu quero me arrumar de outro jeito, mas não consigo. Então, qual é o esforço que eu tenho de fazer para poder modificar esse jeito inicial? Então, essa acho que seria a ideia que eu queria deixar como para explicar o que é esse espelhamento, que é um tema que eu estou usando. E aí, no livro, eu coloquei uma biografia, né, com essa apresentação e com esses espelhamentos, explicando o que é para ficar mais fácil de entender, para que cada leitor, eu acredito, que se interesse pelo tema, possa também fazer dentro da sua própria história e ver como é que se ele conseguiu espelhar, se ele conseguiu modificar, ou se a parte estrutural é tão forte que não consegue mudar. Então, foi esse o meu tema. Obrigada. Adorei a imagem do cabelo. Adorei mesmo. Muito obrigada. Então, saindo de um espelhamento, agora a gente vai para o outro, que é com a Marta. Deixa eu encontrar a Marta aqui, diretamente de Aracaju. Então, boa noite a todos. A alegria é compartilhada, né? Assim, eu faço minhas as palavras de emoção, de realização, né? De um sonho, de um projeto coletivo. Mas, antes de entrar no tema, eu quero saber se tem outro nordestino ou nordestina aqui, que eu não sei. Eu queria, também... Não tem? Aqui, eu queria também... aqui hoje você é a única representante do Nordeste. E isso me deixa muito feliz, porque não é fácil, né? Assim, quando você está fora do meio do grande desenvolvimento.
E esse convite me tomou de surpresa muito grande quando eu recebi, e num momento muito difícil da pandemia. E quando eu me debrucei no meu material do curso, que eu pude rever as aulas de Ronaldo, de Márcia, as falas de Edna, os estudos, tanta coisa que eu tenho escrita, um acervo, aquilo foi me dando um alimento, uma vida, assim, de retomar. Sempre tive esse gosto um pouco pela vida de estudante, assim. E foi um momento muito importante pessoal meu mesmo, porque eu descobri que eu poderia agora pôr para fora, né? E não só receber, mas que é interessante essa síntese. Então, na minha biografia pessoal, e nesse momento de pandemia, para mim foi assim um divisor de águas, esse trabalho coletivo, que aí eu quero homenagear primeiramente Gudrun, que teve um impacto profundo na minha biografia, e convivi com ela até os últimos momentos também, né, dela e de Daniel. Agradecer aos docentes todos, Ronaldo, Márcia, Edna, Cecília, que já se foi, e muitos outros, e a ABAB, na sua pessoa, Silvia, com essa garra, né, essa força que você tem, e toda a diretoria, e também a equipe que cuidou do livro, que eu acho que realmente assim, é inspirador, e como que juntos a gente pode fazer e realizar tantas coisas. No meu tema, né, Berê falou muito de espelho, eu tenho uma coisa com a metamorfose. Eu biografei Goethe, né, e eu sempre tive um interesse muito grande de estudar a metamorfose, porque na minha área, né, médica, a gente sabe que o que é vivo cresce por metamorfose. E eu, como cardiologista, eu trabalho muito com os depósitos, né, de cálcio, com forças de morte, em lugares tão vivos como dentro de uma artéria, uma placa. Isso sempre me chamou muito a atenção, né? Na minha formação de medicina antroposófica, isso foi uma coisa que eu ficava muito impressionada com esse raciocínio e essa amplitude da antroposofia. E a metamorfose, espelhamento e metamorfose de 28 anos, traz para mim hoje um tema da atualidade, né, que é entre a liberdade e a responsabilidade. E essa questão de tornar-se um adulto. Eu acho que a gente vive uma crise, né, social, né, de infantilização, muitas vezes, uma dor muito grande da juventude precisando se tornar adulto, e às vezes sem recursos, sem aconchego, sem continência suficiente para que esse desenvolvimento aconteça. Então, assim, foi muito bom, e acho que é de grande ajuda essa obra que a gente está entregando, né, para o mundo. Incrível como meus filhos já leram, e leram, cada um leu o meu capítulo e capítulos que interessavam, né, a eles. E eu tenho netos adultos, e ontem meu neto de 26 anos eu dei para ele, e ele ficou interessadíssimo exatamente na fase dele. Então, eu acho que a gente abre muitas possibilidades, né, para o desenvolvimento, para a ajuda em todas as áreas. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, eu acho que é um momento muito rico, nosso como grupo, né, como aconselhadores biográficos, para fortalecimento mesmo, né, da nossa área de atuação. Eu digo que a biografia salvou a minha vida, eu acho que eu teria adoecido gravemente se eu não tivesse encontrado a antroposofia e, sobretudo, o aconselhamento biográfico. Então, assim, hoje meu coração está cheio de gratidão. Obrigada. Obrigada, Marta. Eu vou pedir licença para o Fernando só um pouquinho, porque tem uma fala para o Fernando. Primeiro tem a Márcia, que seria o próximo capítulo, depois da Marta. A Márcia não pôde estar com a gente, eu estou falando da Márcia Della Negra, que é psicóloga, aconselhadora biográfica, gestora da ELEB, e que foi professora de muitos de nós. E peço licença também, porque eu preciso deixar registrado para o mundo que, se hoje eu estou nesse lugar, na ABAB, a pessoa que segurou na minha mão e falou, você pode fazer, foi a Márcia. Então, eu realmente preciso deixar registrado que esse livro, como
talvez a cereja do bolo, ou talvez a cereja do bolo seja o Brasilidades, mas a Márcia segurou na minha mão e falou, estamos junto, vai que vai dar certo. Então, eu quero deixar esse registro. E, Fernando, antes de passar a palavra para você, chegou, a Romilda está aqui, que é a Romilda, além de aconselhadora biográfica, terapeuta artística, é a pessoa que contribuiu com a capa. Então, gostaria de dar, antes de passar para o Fernando, a palavra para a Romilda. Olá a todos, boa noite, Silvia. Agradeço imensamente a todos, né, que colaboraram com esse livro, com a diretoria da ABAB, a Silvia, em especial a Berenice, que me incentivou, e é até uma história que eu vou contar. Bem, eu sou, né, o que a Silvia já falou, aconselhadora, terapeuta artística, atuo no hospital no INCA, do Rio de Janeiro, como terapeuta artística, na oncologia pediátrica, e também dou atividade artística na Escola de Minas, na formação de Juiz de Fora. E foi muito interessante que, quando veio o convite para todos, eu olhei lá e me identifiquei com o tema, os temperamentos. E então, deixei para lá. E, por último, eu dei uma olhada, estava lá, os temperamentos, era o último que faltava ainda ser escolhido. Aí eu fui e tive a sorte de escolher os temperamentos. E daí eu fui para Berenice. Falei, Berenice, eu acho que eu não vou dar conta, eu escolhi, mas eu vou precisar viajar exatamente, porque eu demorei na escolha, então só tinha uma semana, e Berenice, não, você vai com profundidade. Aí então eu fiquei com essa responsabilidade da profundidade. Então eu pesquisei bastante, e também eu já tinha feito eu fiz uma pós em arte na Faculdade Rudolf Stein, arte na pedagogia Waldorf, e na ocasião eu tinha feito a monografia sobre o desenho de formas e temperamentos. Então, eu queria realmente entender um pouco mais de como poder atuar, de fato, no temperamento, um tema que me interessa e eu acho dificílimo. Mas sempre eu tenho interesse no aconselhamento, que eu sou coordenadora na escola também, de buscar saber esse temperamento. E tenho, assim, o tema escolhido por acreditar veemente que aquela força que pesa na nossa vida, na nossa biografia, que não está mais ajudando e sim atrapalhando fortemente, né, chegando a questões sérias, tanto, né, para quem deixa levar esse temperamento solto. Então, é uma oportunidade que a gente pode elaborar esse temperamento e fazer a transformação. Então, é uma tarefa, né, de todos, né, todos que se dedicam a poder fazer, não a transformar, não mudar de um para o outro, mas equilibrar essas 4 forças. Então, isso é muito bonito na vida de qualquer um que busca e que consegue fazer essa mistura mais harmoniosa. Para quê? Para ter uma convivência, né, um relacionamento melhor com a pessoa própria e também com todos, né? Então, esse é um tema que realmente eu me dediquei. E a capa veio como um presente para mim de poder colaborar, né? E eu fico muito grata a todos. E muito obrigada, Silvia, por todo o seu esforço incansável em responder todas as mensagens, e a todos os colegas que participaram desse livro, e muito também a doutora Gudrun, né, que é a nossa grande homenageada. E parabéns para todos. Muito obrigada. Obrigada, Romilda. E, Fernando, eu quis deixar você por último mesmo, além de ser o último capítulo, para deixar registrado aqui, talvez aquecer o coração da Marta e da Edna, que está no chat do YouTube, que o Fernando foi o primeiro que colocou o livro no mundo, numa universidade, numa faculdade
na Bahia. Então, o Nordeste, Marta, foi o primeiro lugar que recebeu, dentro de uma roda, o livro. Eu acho isso muito significativo também. Então, Fernando, a palavra é sua. Bom, me escutam? Ok. É uma grande satisfação estar aqui essa noite, nesse universo tão acolhedor, né? Escrever esse capítulo foi uma grande satisfação, porque eu coordenei por 20 anos o setor de estudos de envelhecimento da Universidade Federal de São Paulo, onde eu me formei em 1980, no século passado. E lá eu tive a oportunidade de acompanhar uma coorte de cerca de 3.000 idosos ao longo desses 20 anos. E aprendi muito com eles. E acho que um dos principais aprendizados é que envelhece bem quem, ao longo da vida, construiu sabedoria para, com ela, administrar a inexorável queda da vitalidade. E isso se dá principalmente naquelas pessoas que, de forma mais ou menos consciente, reconheceram o sentido da sua vida, reconheceram a sua missão essencial, né? E a gente, há acho que quase 15 anos, a gente tem um grupo de maturidade, que inclusive Regina, que está aqui conosco, já esteve conosco lá no Centro de Ecologia Médica Florescer, com esse grupo. É um grupo dedicado à busca do sentido da vida, né? E você vê que, se existe há mais de 10 anos, é uma coisa bem interessante. A gente tentou partilhar um pouco dessa história nesse capítulo, né? E me ocorre aqui, né, finalizando esse nosso conclave tão importante, lembrar o Ho'oponopono, né? Essa tradição havaiana, onde a gente começa sentindo muito, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou sentindo intensamente esse nosso momento, onde eu agradeço profundamente, claro, em primeiro lugar a Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos, colocando no mundo essa obra que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Claro, pedir perdão, porque a gente está sempre escorregando aqui, lá e acolá, e, fundamentalmente, dizer que amo muito, né? Amo muito a vida, amo muito cada um e cada uma nesse nosso encontro, e isso está sendo uma grande satisfação para mim, né, como disse a Sílvia, já fez um enorme sucesso na Bahia o nosso livro. Infelizmente, eu só tinha levado um para mostrar, então, quem estiver na Bahia com o livro, tem lá um monte de gente que está querendo. Posso até passar os contatos e tal. E agradeço imensamente a Gudrun, que eu conheci ainda na Clínica Tobias. Eu tive muitas interfaces, né? Fiz seminário, depois fiz fiz parte da primeira formação iniciática, né? Com a Gudrun e Amparo, Simone, e, enfim, tantas outras pessoas. E foi iniciático mesmo, né? Eu fui à Grécia, encontrei muitas coisas, e principalmente encontrei Pitágoras, cuja biografia eu fiz, e por conta disso cheguei a Goethe, né? E essa linhagem solar da humanidade, que me inspira todos os dias, né? E me inspira tanto que há 10 anos eu estou trabalhando com medicina tradicional grega e reconhecendo como os sonhos que surgem após os banhos termais são
não só reveladores, como fornecedores de guianças profundas para que a gente possa resgatar o nosso fio vermelho. Então, quem de nós aqui tiver interesse em aprofundar isso, eu estou super aberto para partilhar, porque é uma experiência que tem me gratificado muito ao longo de mais de 10 anos de resgate da medicina tradicional grega. E com isso, super agradeço a Gudrun, porque eu nunca me esqueço, lá naquele salão da Sagres, eu estava saindo da sala, ela falou, Fernando, por que você não faz a biografia do Pitágoras? Eu falei, quem? Do Pitágoras? Do Pitágoras. Eu falei, tá bom, vamos que vamos. E assim, mudou minha vida fazer a biografia do Pitágoras, né? Então, gratidão, querida Gudrun, onde quer que você esteja. Tenho certeza que ela deve estar aqui entre nós hoje, porque como não poderia deixar de ser, né? E é isso, gente. Sou super feliz, é uma enorme gratidão estar aqui com vocês. Agradeço a Sílvia, adoro as conversas que a gente tem, são muito, muito bem-humoradas. Descobrimos, né, que somos vizinhos, né, do bairro, então é uma grande satisfação estar aqui e espero que a gente possa, em breve, nos reunirmos pessoalmente para dar muitas risadas juntos. Gratidão. Fernando, muito, muito obrigada. Quero aqui, agora que a gente vai encerrar, primeiro agradecer a audiência. Nós tivemos uma audiência, quero agradecer muito as pessoas que nos acompanharam, quero agradecer a Tina, que foi respondendo lá no chat, e para variar, como eu sempre peço desculpas, eu quero me desculpar, porque eu passei por cima da nossa editora, assim, eu esqueci completamente de dar a palavra para a Sílvia, mas quero deixar aqui o registro do desafio que foi para ela, uma pessoa que é fora do meio antroposófico, abraçar o nosso livro. E a proposta de ter trabalhado como editora fora do meio antroposófico, é porque uma das nossas ânsias, um dos nossos desejos, é realmente levar o conhecimento do aconselhamento biográfico para fora da nossa seara. Nós percebemos um caminho que nós temos a percorrer como aconselhadores biográficos, um espaço que a gente ainda pode ocupar dentro do nosso próprio meio, mas também no processo de atender outras pessoas que não conhecem, que não sabem o que é isso, e o quanto, a partir dos depoimentos que nós recebemos aqui agora, nessa troca de informação breve, um pouquinho da biografia de cada um de nós a partir do livro, como é transformador você passar pelo processo de uma revisão biográfica, de uma retrospectiva biográfica. Então, quero pedir desculpas à Sílvia e agradecê-la ao mesmo tempo, porque eu sei o tamanho do desafio que foi para ela trabalhar nesse livro. E gostaria de fazer o fechamento, agradecendo todos vocês, com uma oração. E é a oração que nos permeia, porque se a Gudrun está aqui agora com a gente, Micael está conosco também. E a oração que vem só pode ser ela. E eu acho que o nosso livro está muito alinhado com isso. Temos que erradicar da alma todo o medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes. Foi, assim, nervoso,
para chuchu, estou tremendo que nem uma gelatina fora do pote aqui, mas muito feliz de ter estado com todos vocês e de ter compartilhado isso que é nosso com o mundo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, vocês todos. Silvio, você era do grupo 10, viu, Silvio? Não deixe isso. Não deixa, não, tem por dúvida. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Pessoal do Boa YouTube. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau.